nas nossas almas, sempre para o caminho do amor, da benevolência, do perdão. E nós te rogamos, Mestre, para que seja presente em nossas atitudes, a fim de que cada um de nós possa deixar essa casa de oração e de caridade, levando consigo as energias salutares, benéficas, revigoradoras e tranquilizantes, para que todos nós tenhamos um bom final de semana, para que nós tenhamos a certeza que, mesmo estando distante dessa casa de oração e de caridade, nós estaremos recebendo as energias psicomagnéticas que tanto nós necessitamos. E em seu nome, Jesus, em nome de todos aqueles, Senhor, que procuram satisfazer a sua vontade nesse mundo físico, nós elevamos os nossos pensamentos e rogamos ao Pai. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. E não nos deixe cair nos entregues tentações, mas livrai-nos do mal. Assim seja, assim será. Então, existem alguns temas que, por todo o nosso tempo, por toda a nossa existência, muito nos fascinam, e o desconhecimento de tudo isso ainda intriga-nos. A nossa curiosidade é enorme e nós ficamos observando as nuvens, nós ficamos observando a imensidão sem fim, nós sentimos as mudanças climáticas e não compreendemos de onde vem tudo isso. Por que acontecem tais mudanças? Por que muitos de nós sofrem com essas mudanças? E quem realmente dirige e que faz todas essas transformações? Só pode ter um ser que faz tudo isso. E esse ser nós chamamos de Deus. Então, elevando os nossos olhares para a imensidão infinita, nós vemos as nuvens se movimentando e nós imaginamos o que haverá ou o que haveria por trás de tudo aquilo que nós não podemos observar, que nós não podemos ver. Que os nossos sentidos, ainda grosseiros, não nos permitem senti-los em nós. E as nossas dúvidas aumentam. E nós ficamos inseguros, mas por trás de tudo isso existe a essência, o Criador, o Pai Celestial de infinito amor e bondade. Ora, mas o que é realmente que é o infinito? Pura e simplesmente uma coisa que não tem começo e uma coisa que não tem fim. Mas Deus, o nosso vocabulário seria extremamente pobre se nós pensássemos sobre Deus apenas isso. Nós elevamos os nossos pensamentos e percebemos que as transformações que existem e o local em que nós nos encontramos, existe uma distância muito grande entre nós e Deus. Às vezes, nas nossas fragilidades, nós imaginamos, será que algum dia eu poderei falar com Deus? Será que um dia eu verei a sua face? Como verdadeiramente é Deus? Ora, nós somos feitos à sua imagem e semelhança, em espírito. Então Deus, extremamente justo e bom, de infinito amor, de infinita sabedoria, é quem nos dirige e auxilia-nos os melhores pensamentos através dos benfeitores que nós encontramos e que nós acreditamos e que nós ouvimos dizer nas nossas casas de orações.
E assim, aos poucos, à medida que vamos nos instruindo, à medida que nós vamos estudando, nós percebemos que a nossa intelectualidade aumenta. E a ideia que nós temos de Deus também modifica-se, mas sempre indo na direção daquilo que Ele deseja, e nós somos, e nós agimos de maneira involuntária, e nós não percebemos que as nossas buscas, a nossa busca de conhecimento, aquela ideia sincera e verdadeira de sabermos quem é Deus, verdadeiramente, aos poucos, os nossos pensamentos vão sendo direcionados naquela direção e nós não percebemos. Involuntariamente, nós estamos dando alguns passinhos na expectativa de compreendermos a essência original do qual nós somos feitos e por quem nós fomos criados. Então, todos nós sabemos que o nosso Pai Celestial é o nosso Criador. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança em espírito. Da mesma forma que nós fomos criados puros, simples, fomos criados simples e ignorantes. E assim, aos poucos, o nosso pensamento, a nossa mente vai ganhando conhecimento e nós passamos a termos um conhecimento ou uma ideia diferente daquilo que é Deus. E nós percebemos que quando nós temos as nossas mudanças de estações, nós percebemos que a natureza fez tudo isso. Sim, a natureza, ela é regulada pelos agentes que o Pai Celestial coloca para fazer as modificações na natureza. E muitas vezes, o homem inconscientemente, destruindo os rios, as florestas, também atuam inconscientemente e involuntariamente na natureza, porque sempre que nós poluirmos os nossos rios, sempre que nós destruirmos as árvores, sempre que nós abatermos os animais silvestres, sempre que nós, de uma certa maneira, modificarmos as propriedades físicas e biológicas do nosso planeta, nós estaremos involuntariamente fazendo alguma mudança. Mas, às vezes, essa mudança que o homem faz, que o homem transforma, não seja verdadeiramente a vontade de Deus. E os espíritos benfeitores, os espíritos que são encarregados pelas leis da natureza, aos poucos vai fazendo essa transformação dentro das leis que regem o mundo físico e o mundo espiritual. Porque quando alguém atua sobre alguma coisa na natureza, ele está fazendo a vontade de Deus, involuntariamente. Embora a grande maioria das vezes que nós temos os nossos contratempos, esses contratempos são originados por nós. Então, os nossos danos, a maneira inconsequente que atuamos sobre as forças da natureza, permite que essas leis tenham as suas variáveis. E dentro dessas variáveis, das leis da natureza, espíritos atuam para que elas sejam e se enquadrem nas variáveis compatíveis com aquilo que nós danificamos. Então, os espíritos mais elevados, que comungam da vontade, do pensamento do Pai Celestial, atuam de maneira e têm as suas ações mais elevadas, ou seja, menos materializadas. E hierarquicamente, espíritos de uma escala progressiva vai atuando nas condições mais grosseiras da natureza. Então, nós temos a certeza absoluta que não passa uma brisa no meu rosto. Não cai uma folha de uma árvore. Nada acontece sem a vontade de Deus. Mas nós, ainda com os nossos pensamentos presos à matéria, nós achamos que existe uma coisa
que não seja Deus que atua sobre a natureza. E nós nos equivocamos quanto a isso. Porque uma folha não pode cair de uma árvore. Um fio de cabelo não pode deixar a cabeça de ninguém, se também não for pela vontade de Deus. Nada pode acontecer, nada em nenhuma ação que as suas mãos não estejam direcionando as rédeas dos nossos destinos. Não esteja modificando as forças que nós nos encontramos dentro delas. Mas por que será que nós, às vezes, olhando essa imensidão e vendo esse vago, esse vazio, esse infinito, nós imaginamos que não pode haver, às vezes, a existência de Deus? Isso acontece em nós quando nós temos um orgulho superlativo, que não queremos acreditar que possa haver alguma coisa acima da inteligência e da ciência humana, e nós nos equivocamos quanto a isso. Podemos ter a certeza absoluta que qualquer mente saudável, qualquer mente consciente, por mais que ela estude, por mais que ela conheça, ela chega à conclusão que nada sabe, que nada conhece, porque aos poucos esses mistérios vão sendo revelados para a humanidade, e nessas revelações os grandes sábios percebem que nessas mudanças e nessas revelações existe uma causa primária acima ou por trás de tudo isso. E compreendem que por mais que saibamos, por mais que os sábios possam saber, existe uma inteligência infinita, incomparável e absoluta. E essa consciência, essa inteligência incomparável e absoluta, ela não rege apenas o nosso sistema solar, ou apenas o nosso planeta. Ela rege e ela é absoluta em todo o universo. Mas então nós pensamos que pelo fato que nós nunca vimos um objeto voador não identificado, que não existe outras inteligências acima da inteligência humana que se encontra no nosso planeta. Nós nos equivocamos. Porque existem inteligências inumeráveis, além das inteligências humanas, que se encontram na crosta terrestre. E todas essas inteligências, como nós também, são filhos de Deus. São nossos irmãos. E dentre essas circunstâncias, aos poucos nós deixamos que o conhecimento se aproxime de nós. Nós nos esforçaremos em busca de tais conhecimentos. E quanto mais nós nos aproximarmos destes conhecimentos, nós teremos a certeza absoluta que existe uma inteligência suprema, absoluta, incorruptível, acima de tudo quanto possa existir de mais inteligente. Então, nós fazemos aqui uma comparação até infantil, porque nós temos no nosso planeta aquele que é nosso modelo e guia, que é nosso Jesus amado, nosso divino Mestre e Senhor. E compreendendo que ele é modelo e guia da humanidade em tudo, não somente nas virtudes morais, que são originárias do seu Espírito absoluto e puro, nós compreendemos que ainda existem inteligências que estão acima dele. Aos poucos, nós vamos adquirindo conhecimentos, e esses conhecimentos são definitivos para nós, de uma certa maneira. Como assim? Que Jesus não é apenas o diretor espiritual do planeta Terra, mas sim da Terra e mais 4 planetas. Inclusive informações que giram pelas casas espíritas é que, além desses 5 planetas, um deles se encontra numa fase de criação tal qual a Terra foi há 5 bilhões de anos atrás. Então, certamente, Jesus, o Divino Mestre, não é uma autoridade apenas aqui.
é uma autoridade aqui e também no nosso sistema solar. Embora dizem-se, e nós temos informações, que existe um diretor do nosso sistema solar que está acima de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, nós queríamos que ele fosse absoluto aqui, né? Ao menos no nosso sistema solar. Mas isso não tira a sua grandeza, nem a grandeza do seu amor, o qual ele derrama as bênçãos sobre todos nós que somos seus necessitados e aqueles que nós, como nós, que acreditam no seu amor, na sua compaixão e na sua misericórdia. E assim, aos poucos, nós vamos adquirindo conhecimentos. E aqueles espíritos extremamente elevados também rendem reverências a esse ser absoluto, que é o Criador de tudo quanto existe, e de tudo quanto já existiu, e de tudo quanto existirá no futuro, que é o Pai Celestial. Mesmo sendo extremamente imperfeitos, mesmo tendo uma infância no mundo em que nós nos encontramos habitados, nós percebemos e temos a certeza que as nossas mentes, que os nossos conhecimentos são extremamente infantilizados perante tudo quanto nós temos necessidade de aprendermos para prosseguirmos nas nossas vidas, para que tenhamos condições de nos colocarmos como um ser em busca do conhecimento, numa vontade intensa de melhorarmos, mas também, ao mesmo tempo, temos a humildade para compreendermos que, por mais inteligentes que sejamos, ainda estamos na infância das inteligências a nível universal. Porque nós percebemos e sabemos que outras inteligências nos visitam. Mas, se não estiver guardado as 7 chaves, nós entendemos que nós nunca visitamos um planeta distante de nós, que não fizéramos contato com outras inteligências em outros orbes. Então compreendemos que aqueles que vivem em outros planetas e que nos visitam ou que já nos visitaram, possuem uma inteligência acima da nossa. E eles rendem reverência ao Pai Celestial, rendem reverência a Jesus. Mas nós, por uma presunção muito grande, queremos, de uma certa maneira, nos igualarmos a eles. Evidentemente que um dia estaremos bem mais elevados e compreenderemos isso e teremos a humildade necessária. Mas quando nós chegarmos a esse nível, a lei de progresso, que é contínua e incessante, nos mostrará que eles também estão bem mais distantes de nós. E assim, aos poucos, a nossa compreensão, o nosso entendimento vai perceber e colocar-nos no local adequado onde nós deveremos nos encontrar. Mas tendo a certeza absoluta que existe um ser e que este ser é acima de todos os seres. Porém, este ser não se mistura com a cadeia dos outros seres. E mesmo estando dentro dela, ele se encontra também fora dela simultaneamente. E assim, bondosos irmãos, que nós tenhamos um esforço para compreendermos melhor a benevolência divina, as bênçãos que a espiritualidade oferece-nos. E que essas oportunidades não sejam vãs ou desprezadas, mas sim que nós tenhamos o amadurecimento para alavancarmos os nossos conhecimentos e o nosso progresso nessa busca que nós temos para querermos entender e compreendermos a existência verdadeira de Deus. Porque se nós nunca ouvimos, se nós só ouvimos dizer, se torna muito abstrato. Ou nós imaginamos que eu acredito em Deus porque meu pai acreditava, porque meu avô acreditava, meu bisavô acreditava. Não. Temos em nós, em nosso DNA espiritual, a marca
do Pai Celestial em nós. E aos poucos, nós enfrentaremos essa caminhada, desse processo evolutivo, numa expectativa e numa esperança de podermos compreender o mais rápido possível a essência pelo qual nós fomos criados. E que o seu amor derrama sobre todos nós, mesmo sabendo que nós ainda praticamos a violência, mesmo sabendo que a nossa ignorância fala mais alto, mas mesmo assim oferece-nos as condições e uma vontade involuntária de querermos avançar na sua direção, para que tenhamos condições de um dia nos aproximarmos do seu amor, para que tenhamos condições de recebermos a sua misericórdia, para que tenhamos a compaixão no perdão das nossas falhas, para que nós possamos assim aperfeiçoarmos-nos e termos a certeza absoluta que Deus é o nosso Pai. E se este pensamento em nós já é seguro e já é sincero, se ele já tem esse pequeno amadurecimento, é evidente que muitas coisas mudarão para melhor em nós. E mudará em nós porque nós respeitaremos as suas leis. Nós seremos obedientes às suas leis e passaremos aos poucos, dentro das nossas dificuldades, melhorarmos-nos, caminharmos na sua direção, transformarmos-nos, transformando os nossos sentimentos naquela vontade sincera e verdadeira de buscarmos aquilo que é o melhor para nós, numa estrada e num caminho que não podemos nos desviar. 22, 23. E todas as vezes que interrompermos a nossa caminhada, certamente encontraremos forças para prossegui-la num momento. E assim, aos poucos, nós estaremos avançando em fé, benevolência, Esperança, as nossas esperanças, transformando, sermos tolerantes e pacientes, sabendo que o amanhã, aquilo que nos aguarda, é bem mais promissor do que aquilo que nós temos neste momento. E quando nós falamos no amanhã, não estamos direcionando a uma nova vida, a uma nova encarnação, porque num período de 40, 50, 60 anos, nós temos inúmeras oportunidades de modificarmos os nossos conceitos, de aprendermos mais, mudarmos as nossas atitudes, melhorando-nos aos poucos mais, que seja gradativo, que seja constante, mesmo que esse caminhar seja lento, ele é gradativo e é constante. E assim, aos poucos, nós criaremos em nós uma sensibilidade que nos permite com mais facilidade percebermos a presença de Deus em tudo quanto nós observarmos. Não pura e simplesmente com aquele olhar vago, vazio, numa imensidão infinita, que nós achamos que por trás de tudo aquilo não existe nada. O que só existe é o nada. E nós nos equivocamos com isso. Nós nos tornaremos mais sensíveis. Os nossos conhecimentos mudarão os nossos sentimentos. E nós perceberemos Deus em tudo quanto nós olharmos. Seja na lagarta, seja na brisa que corre, seja nas estrelas que nós vemos à noite, nos astros que nós contemplamos, e todas as informações que aos poucos vamos recebendo, à medida que algum pesquisador mais dedicado descobre e revela para toda a sociedade do nosso orbe, do orbe em que nós vivemos. E assim nós estaremos amadurecendo, para que um dia a presença de Deus em nós seja constante e permanente. E quando ela for constante e permanente, nós perceberemos e teremos a certeza absoluta que a sua vontade
também é a nossa. E compreendendo que nós nos encontramos com uma pura e sincera finalidade de fazermos a vontade de Deus, é porque o nosso amadurecimento chegou de maneira apropriada para um grande salto no nosso progresso moral, no nosso progresso intelectual, dando-nos forças, oferecendo-nos energias o suficiente para prosseguirmos ao invés de acomodarmos. As energias que nós receberemos sempre nos influenciará a darmos um passo adiante. E quando isso acontecer, é porque nós já estamos entrando em comunhão com as forças mais elevadas, respeitando, obedecendo às suas leis e tendo em nós a consciência absoluta de que tudo aquilo que nós vemos e que nós sentimos, existe uma inteligência extremamente elevada, absolutamente elevada, que nada se compara a ela, fortalecendo-nos para empreendermos a nossa caminhada. E certamente nessa caminhada nós chegaremos lá de maneira robusta e fortalecida nos propósitos sinceros e verdadeiros de querermos praticar o bem. Olha quanta coisa abençoada, quanta coisa linda, e que às vezes por orgulho, por desconhecimento, nós menosprezamos essa beleza. Porque o nosso orgulho não permitirá, ou ainda não nos permite, compreendermos a grandeza, a elevação das bênçãos e da autoridade que o Pai Celestial oferece a todos aqueles que têm um coração de boa vontade. Alguém nos diz, ora, mas eu já penso assim? Ora, já houve então a transformação dessa pessoa. A sua humildade se encontra hoje despojada de muito do seu orgulho. Porque, querendo ou não, podemos sermos menos orgulhosos. Podemos ser um pouco mais humildes, mas ainda não nos encontramos no estágio necessário para que a nossa humildade seja elevada e o nosso orgulho seja anulado por completo. Então, bondosos irmãos, que tenhamos as forças, que tenhamos as energias para prosseguirmos de forma constante, perseverante. E se nós queremos essa força e essa energia, nós vamos encontrar onde? Naquilo que nós acreditamos. Porque se nós realmente acreditarmos em Deus, Ele oferecerá a cada um de nós os elementos necessários para que as nossas dúvidas desapareçam. Porque a nossa confiança, aquilo que nós acreditarmos, a nossa fé, nos mostrará aquilo que realmente vai carimbar de vez o que necessitamos para termos as respostas das buscas que nós fazemos e dos vacilos que nós temos quando ainda, às vezes, surgem em nossas mentes a ideia de que Deus não existe. 28, 29 e 30. Se por acaso nós pensarmos assim, nós perceberemos que estaremos ofendendo o amor absoluto dessa suprema inteligência. Nós perceberemos que estamos ofendendo o amor absoluto dessa inteligência. E se assim nós o fizermos, Ele poderá permitir que por alguns momentos nós sejamos deixados por nossa conta própria. Porque, digamos, que Ele estaria entendendo que naquele momento em que nós vacilamos na nossa fé, que nós vacilamos nas nossas crenças, que nós nos encontramos mais só, mais solitários,
conosco mesmo, então Ele poderá permitir que nós ficássemos ou que nós fiquemos por conta própria. Aí nós veremos as consequências. E certamente nós retornaremos na busca do seio do seu amor, compreendendo o equívoco que nós tivéramos ao deixarmos de acreditar na verdade absoluta, no amor absoluto, numa confiança que nós, pelas nossas fragilidades emocionais, pelas nossas fragilidades mentais, morais, nós deixamos de acreditar no nosso Pai Celestial, no nosso Criador. Mas também percebemos que inteligências mais atrasadas, o homem primitivo já tinha em si um instinto do amor e da grandeza, de uma energia extremamente elevada que eles também não conheciam, mas percebiam que havia alguma coisa de diferente em tudo aquilo, mesmo no seu primitivismo. E agora, nos encontrando num estágio extremamente mais elevado do que o homem primitivo, ainda trazemos em nós o resquício de um orgulho também quase que absoluto, para nós não compreendermos, para nós desprezarmos, para nós nos encontrarmos distante do amor e da misericórdia divina, que em nenhum momento deixa de estar presente na vida de cada um dos seus filhos. Ou vocês não acreditam que são filhos de Deus? Uma risadinha negativa ou é positiva? Positiva. Ah, ainda bem. Então, desta forma, nós aos poucos estaremos consolidando em nós, de maneira absoluta, passando por um estágio que só poderá ser fortalecido. O estágio que nós nos encontramos hoje, daquilo que nós conhecemos sobre Deus, mesmo sabendo que nos encontramos extremamente distante do ponto em que nós deveríamos nos encontrarmos, ainda é um avanço que nós temos. E esse avanço, aos poucos, será consolidado mediante fatos, argumentos, daquilo que aprendermos, daquilo que presenciarmos em relação à divina providência ou à providência divina. Onde o Pai Celestial tem nas suas mãos as rédeas para dirigir não somente os destinos do nosso planeta, mas de toda a galáxia e de todo o universo. E que todos aqueles que nos assustam com imagens medonhas realizadas pelos nossos caricaturistas, de irmãos de outros planetas, de outros sistemas, ou de outras galáxias, que nós chamamos de extraterrestres, ETs, mesmo sabendo que a caricatura deles nos amedrontam, nós tenhamos a certeza absoluta que eles também são filhos do mesmo Pai. Mas da mesma forma que nós encontramos ainda o selvagem, o canibal, na crosta do nosso planeta, e às vezes esses canibais são pura e simplesmente pessoas de posições nos seus países, ainda são canibais, estão no primitivismo ainda, mesmo morando numa grande metrópole, mesmo tendo cursado uma universidade, porque o seu interior continua primitivo. Mesmo nestes outros planetas, seres que nos visitam também, num estágio como o nosso, se encontram de uma certa maneira em estágios diferentes, porque nós temos aqui o homem sábio, nós temos aqui o homem selvagem, nós temos aqui inteligências extremamente atrasadas, e temos aqui inteligências que influenciam as vibrações do nosso planeta pela sua crueldade, pela sua maldade, mesmo sabendo que Deus não criou o mal.
Ou vocês acham que Deus criou o mal? Evidentemente que Deus não criou o mal. Porque o mal, pura e simplesmente, nós compreendemos que é não somente a ignorância do bem, mas o desconhecimento do bem e do amor. Então, ele não existe e não foi criado por Deus, porque Deus é amor e só criou o bem e só fez o amor. Mas da mesma forma que nós apagamos a luz dessa sala e nós ficamos no escuro, nós percebemos que essa escuridão é a ausência da luz. Então, quando a luz chega, cadê as trevas? Desaparecem. Então, onde não existe o bem, pode haver a crueldade. Mas quando o bem chega, a crueldade, a maldade desaparece. Vocês estão com frio? E por que vocês estão com frio? Frio. Porque não existe a luz, não existe o calor. Se houvesse a luz e se houvesse o calor aqui dentro, não haveria o frio. Eu não estou com frio. Pois é. Então. E agora? Tudo bem. E aí? Toda regra existe algumas pequenas exceções. Como é que é pessoal de pouca fé? Isso é no deserto do Saara. Então, nós compreendemos que quando nós apagamos a luz, ficamos no escuro, digamos que isso fosse as trevas. Mas quando a luz chega, as trevas desaparecem. Quando o bem chega, a crueldade, a maldade desaparece. E Deus, que é todo amor e bondade, não poderia ter criado o mal, mas criou-nos imperfeitos e ignorantes. E dentro das nossas imperfeições, nós realizamos atos que não é de amor, que não é de bondade, que não é de benevolência. Da mesma forma que quando nós apagamos a luz, nós ficamos no escuro. Mas quando a luz retorna, nós ficamos no claro. Assim também é o bem perante o mal. Da mesma forma, como nós citamos, que nós estamos aqui na presença do frio, não é verdade? Mas se tivéssemos uma fonte de calor aqui, haveria o frio? Se tivesse aqui, vamos dizer, uma fornalha, Um aquecedor. um aquecedor, é a presença do calor, não é? É. E aí, cadê o frio? Onde está o frio? Então, da mesma forma, o mal não existe e não foi criado por Deus. As trevas não existem, porque quando tem a luz, as trevas desaparecem. Então, as trevas são apenas a ausência da luz. Da mesma forma que o frio é a ausência do calor. E da mesma forma que a crueldade, a ignorância, é a ausência do bem. É a ausência do esclarecimento. É a ausência da intelectualidade e do amor. Então, bondosos irmãos, que nós estejamos sempre na busca constante de compreendermos melhor o que é Deus. Que todas as fontes de conhecimento não sejam desprezadas, mas que hoje nós já temos condições de fazermos comparações daquilo que a nossa espinha dorsal religiosa nos oferece sobre Deus, sobre Jesus, sobre a espiritualidade maior. Mesmo sabendo que nos encontramos extremamente distantes de tudo isso, mas já temos um princípio, um começo para nós buscarmos estes conhecimentos que nós necessitamos. E sempre que houver oportunidade para lermos alguma coisa sobre Jesus, para retornarmos ao livro dos Espíritos, para compreendermos a constituição do mundo físico e do mundo espiritual. Ao mesmo tempo, nessa busca, aos poucos, a espiritualidade benfeitora, compreendendo que a nossa busca é sincera, é verdadeira, aos poucos oferecerá a cada um de nós uma maneira de nos encontrarmos conosco mesmo e ao mesmo tempo com as informações que honestamente nós buscamos. Tenho certeza que as oportunidades não nos faltarão. E que as oportunidades que surgirem, que nós já possamos estudar essas oportunidades
e fazermos uma analogia com aquilo que a doutrina espírita, nas suas colunas inquebráveis e indestrutíveis, oferece a cada um de nós. Porque já temos hoje, dentro da nossa infância espiritual, a maturidade necessária para fazermos essas comparações. E fazendo essas comparações, nós teremos certeza que não nos equivocaremos, que nós não erraremos, mas que nós, em nossas dúvidas, nós possamos ver aquilo que a doutrina espírita nos oferece. Porque a doutrina espírita, codificada em 1857, com 160 anos, com 160, 170? Com 160 anos, né? Então, com 160 anos, em nenhum momento da minha vida, eu pude entender que havia uma contradição naquilo que eu havia lido primeiro, na primeira vez que eu li sobre a doutrina espírita. Então, para mim, nunca houve essa contradição. Para mim, tudo que eu leio se encaixa desde a primeira leitura que eu fiz em 1971, que quando me tornei espírita, quando eu li a primeira obra espírita. Então, de lá para cá, eu nunca vi uma coisa que falseasse que a doutrina espírita estivesse se contradizendo por aquilo que eu li no passado. Então, nós compreendemos que a doutrina espírita é perfeita. E nós, na nossa infantilidade, na nossa falta de esclarecimento, nós nos equivocamos e queremos dar à doutrina espírita aquilo que nós achamos, que nós imaginamos. E dentro dos nossos achômetros, nós erramos, porque ela é perfeita, mas nós não somos. Que tenhamos todos as nossas convicções voltadas para a busca do conhecimento. Que tenhamos as nossas convicções para avaliarmos, lermos com calma, fazendo as análises que nós precisamos, para que ela seja absoluta e tome conta do nosso ser de uma maneira irrepreensível, indestrutível e também quebrada. Estaremos fortalecendo assim aquilo que nós buscamos, que o Pai Celestial nos oferece. Evidentemente que a doutrina espírita também é dinâmica, ela se modifica. Pode preparar para mandar tudo embora. Está na hora? E lição de casa. Semana que vem, nesse frio, todo mundo fazendo exercício, mas todo mundo tira. Todo mundo vai vir sem blusa semana que vem, tá? Mesmo que esteja 5, 6 graus, tá? Quanto mais frio, melhor. Eu não sei, trabalha a fé. eu não sei se foi verdadeiro, mas disseram que lá em São Bernardo teve 2,7 graus negativos no local. Mas Pode apesar ser da- na Sé. Hã? Na Sé, pode ser. Não, alguém passou e fotografou um Sermão? termômetro de rua com menos 2,7 Mas graus. o César passou lá antes. Hã? O César passou lá antes. Passou lá só de camiseta regata e de short. Daí ele fica por causa Para comentar um pouquinho sobre esse lance de sentir frio. Eu estou gelado. Se colocarem a mão em mim, vão sentir que eu estou gelado, mas eu estou bem. E eu já falei isso aqui e vou repetir. Tem algumas literaturas que falam de algumas tribos para eleger, como que eles fazem para eleger um novo xamã. O xamã seria que nem um pajé. Então o que eles fazem? Em época de frio, eles vestem os candidatos com uma roupa de urso. Essas pessoas entram dentro do rio gelado, saem do rio todo encharcado e com a força da mente elas têm que secar a pele do urso e assim mesmo. Aquele que faz isso primeiro é o novo xamã. Então o que eu estou fazendo aqui, todo mundo pode fazer. É só uma questão de praticar. Certo? Evidentemente. Então, o que o Sérgio está nos dizendo é que a nossa mente é absoluta nas questões de nos organizarmos, transformando o ambiente que nós nos encontramos,
fazendo com que nosso entorno crie essa fonte de calor, não só na parte externa do nosso corpo, mas também no seu interior. Bom, então, agradecido pela presença de todos, nós nos encontramos aqui e estão todos convidados a retornarem na próxima quarta-feira. Nós vou passar aqui, ó. Gravado na mão. Gravei todo mundo na minha retina. Quem faltar, certamente vai ter uma fotinha. Tá? Tinha caderno. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, pelas suas bênçãos, pela sua misericórdia, por essa noite maravilhosa que nós nos encontramos nessa casa, fortalecendo as nossas afeições, formando aqui, verdadeiramente, as nossas famílias fortalecidas pelos laços espirituais. E sabemos que quando isso se torna sincero e verdadeiro entre nós, nada poderá nos separar. E assim, mais uma vez, agradecendo ao Divino Mestre e Senhor, aos benfeitores amigos, aos diretores espirituais dessa casa de oração e de caridade, por permitir nos relacionarmos como irmãos nesta casa. Nós elevamos os nossos pensamentos, agradecendo as energias salutares e benéficas, e nós dizemos com os nossos corações extremamente confiantes: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em entregas tentações, mas livrando todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Então, não esqueçam que na próxima quarta-feira nós estaremos todos aqui, sem falhar ninguém, hein? Só ele que sente frio, eu sinto. O povo de pouca fé. Eu acho que é melhor.